Olá, pessoal. Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal História e Esporte. Hoje nós vamos falar de algo relacionado à história, mas não exatamente a esporte, embora tenha a ver com habilidades humanas e capacidades humanas de desenvolvimento. Hoje nós vamos falar sobre a invenção do avião, as contribuições históricas, né? A chamada desse vídeo fala de Santos Dumont, obviamente todo mundo sabe o quanto o nome dele no Brasil é evocado o tempo todo e, enfim, vamos falar das polêmicas futuramente. Mas para falar conosco sobre esse assunto, meu amigo Anderson Bonoski, meu parceiro aí de comentários sobre esportes e para mim uma referência nessa área. Ele já vai explicar um pouquinho. Tá, Anderson, se fala aí da tua, por que essa área, você é essa pessoa que foi escolhida por mim hoje. Mas, Anderson, antes de te passar a vez, agradecendo mais uma vez pela tua gentileza em participar conosco aqui, a pergunta que não quer calar. Santos Dumont inventou o avião? Obrigado, meu amigo. Fala, Marcel, beleza? Satisfação estar participando aqui do teu canal. Bom, eu sou, cara, eu sou um apaixonado por avião. Sempre desde criança gostei de avião, sempre foi um objetivo trabalhar em aviação. E eu fiz faculdade de Ciências Aeronáuticas pela Tuiuti, aqui do Paraná. Bom, para responder de forma simples e objetiva, é bem fácil de dizer. Mas acho que, antes de falarmos, é melhor a gente contextualizar um pouco sobre Santos Dumont e também de outros inventores também que tivemos. Santos Dumont nasceu em Minas Gerais, né? E logo jovem ele se mudou com os pais para a França. Eles tinham fazendas e café, pessoas com bastante dinheiro. E ele desde o início já se interessou por balões e coisas assim coisas que voavam. O maior, por exemplo, vamos dizer, o maior objetivo legado dele foi a questão que ele nunca, todas as contribuições que ele fez, as descobertas, as invenções, ele nunca guardou para si. Ele sempre deixava aberto para todo mundo, quem quisesse copiar, os projetos estavam lá. Inclusive o segundo avião que ele fez, o Demoiselle, hoje é parecido como se fosse um ultraleve hoje. Ele fez o projeto, voou com aquele avião e deixou para todo mundo, ó, tá aqui, o projeto tá aqui, se querem fazer, podem fazer, não tem problema algum, né? Então esse foi o maior, diria assim que o legado dele para aviação, principalmente isso, que tipo ele não guardava para si, ele deixava para todo mundo. E ele com certeza foi a pessoa que mais contribuiu para o desenvolvimento da aviação. Se não fosse ele, é bem provável que claro, hoje seria desenvolvido mesmo assim, mas demoraria muito mais para ter esse desenvolvimento do que como que é hoje, né? Você falou justamente dessa ideia dele de deixar as coisas. Então é importante a gente começar esse vídeo deixando claro para quem veio aqui apenas para ver se essa pergunta é respondida ou para de forma favorável ou contrária. A gente não tem nenhum objetivo de diminuir ele como inventor do avião ou não. Nem ele, nem nenhuma pessoa que a gente trate nesse canal, a gente tem objetivo de atacar uma pessoa, ainda mais uma pessoa histórica, né? Então, o Dumont, como o Anderson falou, eu gostaria só de me lembrar aqui do Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu, também foi um pensamento dele, uma idealização dele, digamos assim, a própria estrada, né? Tenho a curiosidade que é a menor rodovia, menor BR, né, digamos assim, do país é justamente aquela lá dentro. Então, o parque foi idealizado por ele. Então, estou dando um exemplo fora da ciência aeronáutica, da aviação, para mostrar que realmente era um homem que tinha uma visão muito à frente do tempo e que também tinha esse desprendimento mencionado pelo Anderson. E a partir daí que a gente começa a entender algumas coisas que aconteceram, né, Anderson? Lá no Sim, início nós estamos agora então no início do século XX. Havia discussões enormes, né, a respeito dessa máquina que podia se sustentar no ar, né? Então começa contando para nós aí do que estava acontecendo naquela época, alguns outros nomes que a gente pensa só nos Wright Brothers e no Dumont, mas tem outra galera aí, né?
É verdade. Quando a gente fala em invenção de avião, a gente só pensa ou em Santos Dumont ou nos irmãos Wright. Mas se a gente pensar lá no início do século, na virada do século, 19 para 20, tinha várias pessoas com o objetivo de fazer uma máquina mais pesada que o ar. Tem lá o Clement Adair, Gustav Whitehead, Samuel Langley, Sir George Coley. Todos esses eles estavam, de alguma forma ou outra, estavam tentando achar um jeito de fazer uma máquina mais pesada do que o ar voar. O mais interessante do Santos Dumont é a questão que ele no início lá de 1901, ele estava focado em ganhar o prêmio Deutsch lá em Paris, que é fazer o circunnavegação da Torre Eiffel com um balão, o dirigível. E enquanto ele estava mais preocupado com a questão do balonismo, havia essas outras pessoas interessadas mais na questão de máquinas mais pesadas, tipo, tentando descobrir um jeito de fazer um avião. Inclusive, em 1901, na Alemanha, era um alemão em território americano, Gustav Whitehead. Teve um ano, em 2013, o anuário James Aircraft, que, se não me engano, é britânico esse anuário. Eles disseram que eles contabilizaram que quem fez o primeiro voo foi Gustav Whitehead. O que acontece? Que o maior problema é que tipo só houve uma breve notícia num jornal, mas não tem testemunhas que pudesse comprovar que ele voou. Mas de fato era o avião dele, ele tinha dois motores, um motor para impulsionar, fazer a tração na roda, e o outro que girava as hélices. Inclusive, em 1986, os americanos eles fizeram uma réplica desse avião, e ele voou por 100 metros. Um pouco depois, os alemães também fizeram outra réplica desse avião e voou por 500 metros. Mas o maior problema é que não tinha fotos, coisas que comprovassem que realmente foi ele que voou. Então, por isso que o pessoal deixa meio de lado Gustav Whitehead. Também teve um neozelandês, Richard Pearse. Lá o cara é idolatrado, que nem praticamente como o Santos Dumont é aqui. Tem selo postal, tem estátua, tem tudo que você possa imaginar, os caras têm lá. E há relatos de testemunhas que em 1903, em março de 1903, então 9 meses antes dos irmãos Wright, ele fez um voo de poucos metros. Porém, de novo, não tem fotos, coisas assim que comprovem de fato. E foi um voo tão curto e bem, e não tinha como ser feito, era muito instável, que não tinha como se controlar aquele voo, que o pessoal também não considera ele. E também o próprio Richard, depois ele falou, em 1909, ele disse que até 1904 ele não havia feito nada de interessante. Então ele mesmo já meio que se tirou de lado. Aí a gente vai chegar lá em 1903, quando os irmãos Wright, Wilbur e Orville, eles fizeram o Flyer 1. Só que a questão era, tive poucas pessoas, o interesse deles era mais militar, os caras tinham pouco dinheiro, então eles estavam tentando inventar alguma coisa que pudesse trazer dinheiro para eles. Então, qual que era a profissão deles? Eles tinham loja de bicicletaria. Então eles tinham nada a ver com Santos Dumont, que tinha muito dinheiro, né? Então eles fizeram o primeiro em 1903. Porém, qual que era o maior problema? Ele voou, parece que de cerca de 200 metros, parece que 12 segundos, se não me engano, e a pouquíssimos centímetros do chão. E poucas testemunhas. Porém, havia testemunhas, havia pessoas, se não me engano, foram 5 pessoas. E eles só deixavam tirar fotos que eles mesmos iam tirar, não deixavam que outros tirassem, por medo de roubo de projeto, roubo de ideias. Mas em 1905,
Aí sim, aí eles fizeram o Flyer 3. Esse sim, esse era o que eles, tipo, podemos considerar como esse sendo um dos primeiros voos que, tipo, houve testemunhas, algumas fotos, e eles voaram por cerca de 40 quilômetros, pouco menos de 40 quilômetros, por 38 minutos. Eles fizeram esse voo. Então, esse foi o legado dos irmãos Wright. E em 1906, lógico, o Santos Dumont fez o voo tão famoso com várias pessoas, né? Filmado, inclusive, com o 14 bis. Porém, o voo dele foi dos pouco mais de 200 metros por 21 segundos. Mas, assim, questão temporal, em princípio, a charada já morreu aí, né? Porque 1905 para 1906, cronologicamente, eu acho que é questão... Mas por que que ainda assim, né, tendo... Você acabou de falar, 1905 os caras fizeram durante todo esse tempo ali, essa distância, e o Dumont um pouco depois, né? Embora, claro, num evento maior, mas por que que ainda há essa dúvida ou por que que se coloca em xeque esse 1905 deles? São principalmente os dois maiores fatores. Primeiro que o pessoal fala muito questão que o Santos Dumont ele decolou por meios próprios, isso é fato, isso não tem como você negar. E os irmãos Wright, no início, eles usavam uma catapulta. E a outro fato é que eram poucas pessoas que assistiam e há poucas fotos. Existem fotos, é lógico, só que foi bem menos divulgado do que com Santos Dumont. Por isso que o pessoal eles usam muito para dizer que foi o Santos Dumont que fez o primeiro, mas não. Certo. A gente podemos dizer que 1905 foi antes. Eu tenho uma pergunta, você falou de catapulta. Então, antes de você falar, eu vou fazer um comentário aí, né? Brasileiro tem uma mania, como é que eu posso dizer assim, estranha para quem gosta de se aprofundar nos fatos, mas que faz parte do jeitinho brasileiro, né? Que a gente se acostumou. Eu até falo muito disso nos vídeos sobre esportes aqui. Duas questões. A primeira é a ideia de que ou você é o the best, você é o cara, ou então você é um fracassado. Não existe meio termo, não existe valorização, né, no esporte principalmente. Então é por isso que o Rubinho, a gente fez até um vídeo recente, perguntando se o Rubinho Barrichello é um injustiçado. Porque a carreira dele é monstruosa, maravilhosa, mas aqui o cara é considerado um fracassado. Então me parece que a questão do Dumont é muito isso, tem a ver com esse necessidade de que, não, a gente precisa ter o cara mais importante, o melhor, o rei, o inventor, senão apaga ele da história e nem ninguém fala dele. E a segunda, que também o brasileiro tem essa questão de fazer brincadeira, piada com tudo, né, com coisa séria, independente do grau. Dois exemplos que eu quero dar aqui para nós. Primeiro, da abertura das Olimpíadas de 2016. Eu achei, pessoalmente, uma patifaria o que foi feito, né? Começa com ele olhando para o relógio. Vamos falar do relógio no final, né, Anderson? Ele olhando para o relógio e, assim, tipo, dando um recado para o mundo de que o inventor foi ele. E daí gerou, né, todo aquele fuzz nas redes sociais. E outro até mais recente, a NASA, não sei se foi alguns meses atrás, posso estar errado. Se eu achar, eu coloco o link na descrição. A NASA fez mais um dos N testes que estão sendo feitos em Marte já há mais de 20 anos, botou lá um robô, uma maquininha, não lembro agora certinho o que, e postou aquela foto da máquina trabalhando lá e dizendo Wright Brothers Feelings, né? Alguma coisa assim, tipo, estamos nos sentindo como os Wright Brothers, o que gerou também, naturalmente, da parte de brasileiros no Twitter, nas redes sociais, ataques à NASA, tipo, a NASA é que está errada, né? Nós é que estamos certos. E até, inclusive, Anderson, daí que eu peço para você falar, novamente falando da tal da catapulta, comparações inclusive com o joguinho dos Angry Birds, né? Parece que que a sensação que dá pensando no que esses caras dizem é que é tipo aquela catapulta que a gente vê nos filmes de guerra medieval. Explica para nós como é Nos que é. desenhos do Pica-Pau? Pois é. Então explica para a gente como é que é essa catapulta, se ela realmente tira a credibilidade de um voo,
Como que era na época? Eles sempre usaram ela? Como é que foi isso tudo aí? Então, bom, isso aí é a questão lá, como a gente já havia falado lá, que você sempre fala e a gente conversa, né? A questão da o síndrome do vira-lata do brasileiro. Ou o cara é o top, ou o cara é um lixo, o cara não presta para nada. E infelizmente, tipo, a gente já vê, dá para ver muitos brasileiros falando que o Santos Dumont ele roubava ideias, coisas absurdas, assim, coisas que não, tipo, ridículas. A questão da catapulta é o seguinte: quando eles começaram, lá em 1903, lá quando eles começaram a fazer os seus primeiros testes, o avião deles ele não tinha trem de pouso, não tinha meio de locomoção. Então, para diminuir o atrito, eles montaram um trilho, imaginando como se fosse tipo um trilho de montanha-russa, mas em linha reta, com um carrinho e o avião em cima do carrinho. Aí eles montam, só que o problema questão era do avião deles, o Flyer 1, ele sempre precisava de muito vento de proa para poder decolar. Basicamente como é hoje, os aviões sempre vão decolar contra o vento. Então, o que eles faziam? Eles iam lá, como se fosse, eles iam perto no litoral, aí eles montavam o trilho sentido contra o vento. Só que o problema é que quando eles estavam terminando de montar, o vento mudava de direção. Então tinha que parar desmontar todo aquele serviço e começar tudo de novo, alinhando com o vento. Então daí eles pensaram, em vez de eles fazer lá, sei lá quanto, 10, 15 voos por dia, eles faziam lá 2, 3, por causa que tinham que ficar esperando o vento acertar, ficar bem de proa. Então o que eles fizeram? Vamos construir uma torre, aí essa torre com um peso em cima e com um sistema de cabos e polias ligava no carrinho, conectava no carrinho. Então eles soltavam aquele peso e daí no soltar aquele peso com o sistema de cabos e polias impulsionava eles para frente. Então eles não precisariam mais de esperar o vento estar realmente contra para eles poderem decolar. Então isso facilitou muito para eles. Porém, em 1905, eles já não precisavam mais dessa catapulta. O avião deles já conseguia, mesmo porém ainda em cima de carrinho, mas ele por meios próprios, com a força do motor, ele chegava à velocidade de decolar, aí eles soltavam tipo, uma trava que liberava ele do carrinho e decolava para o seu voo, né? Então, tem inclusive aquele voo lá de 1905 que eles fizeram lá 40 quilômetros por 40 minutos, já era assim. Então, ele não usava nenhum tipo de sistema esse. É só questão do trilho com o carrinho para apoiar, porque eles não tinham colocado um sistema de trem de pouso, né? Porém, isso aí, você não pode considerar isso aí como você tirar um demérito da invenção, só porque ele não colocaram um trem de pouso no avião e usavam um sistema para fora, que ficava fora do avião, né? Que não ficava ligado. Basicamente, se a gente for pensar, é como os caças que não suportam aviões hoje, eles usam exatamente o mesmo sistema. Eles, como o espaço é pequeno para eles poderem decolar, eles ficam da mesma forma. Eles são ligados tipo numa catapulta que tipo dá velocidade para eles naquele curto espaço para eles poderem decolar. Então, são os beginners disso aí, né? Que até hoje na área militar, aviação militar também bebeu muito na fonte deles. Eles sim, faziam os experimentos, das poucas fotos que eu vi, me dava a impressão de ser um lugar bem inóspito, né? Você lembra exatamente. onde que era que eles faziam? O lugar eu não lembro exatamente o que era, mas era como se fosse aqui nas dunas de Natal. Eles utilizavam, era um lugar assim, que ventava bastante e que daí eles podiam colocar, apontar fazer o trilho com o avião para ele vir contra o vento. Tipo, como se fosse as dunas aqui de Natal. Então, o fato de ser um lugar inóspito ou uma Paris glamurosa não interfere no fato do voo. Mas ainda assim, Exatamente. Anderson, vamos falar então agora, para quem não se satisfez com essa parte, os irmãos Wright vão também participar lá de um evento, não sei se é uma nova edição, uma sequência daquele evento do Dumont, anos depois, né? Exatamente. Então, em 1908,
Então, de 1906, quando foi o voo do Santos Dumont, até 1908, não houve assim muito avanço na história da aviação. Então, em 1908, a França fez um festival aéreo, em que várias pessoas estavam participando. E os irmãos Wright foram participar desse evento. E ao chegar lá, eles foram totalmente desprezados. Eles falaram: vocês são os mentirosos, vocês nunca voaram, vocês precisam de catapulta para poder voar, vocês, enfim, deixaram os caras lá no chão. Aí eles simplesmente ficaram quietos, não responderam nada e foram participar do festival. O que acontece? Todos os aviões, todos os participantes, eles iam para frente, conseguiam fazer um 180 e voltar. Até aí era o que todo mundo sabia. Só que com os irmãos Wright, eles conseguiram ter desenvolvido um sistema que o avião voava nos 3 eixos. Então ele tinha movimentos laterais, longitudinais e transversais. E quando eles fizeram o voo sem auxílio de catapulta, né? Então foram por meios próprios e davam 180 graus, voavam em círculos, faziam 8, né? Coisa que tipo ninguém imaginava que seria possível fazer isso. Aí os próprios jornalistas, o pessoal do Aeroclube entenderam: poxa, se eles estão fazendo isso hoje, coisa que tipo nem a gente havia pensado que isso era possível, então não é de ontem para hoje que eles começaram a voar. Isso já vem de algum tempo. Entanto que o Aeroclube de Paris certificou daí realmente eles como eles tendo voado primeiro. E, salvo engano, aí a gente não sabe, né? Atribuído a, né? Mas o próprio Dumont teria também reconhecido nesse sentido que é impossível, né? Os caras terem feito isso agora, 1 ano e meio, que seja 2 depois, se não estivessem já trabalhando nisso com muito afinco há muito tempo, desenvolvendo e treinando, testando, né? É impossível. Exatamente. É impossível. É impossível você fazer um desenvolvimento tão grande assim como foi na época, em pouco tempo. Então eles teriam que estar já há um bom tempo trabalhando nisso, né? E o que ajudou eles a entender que tipo o que eles faziam lá, eles entenderam que para você fazer a curva, se inclinasse a asa juntamente com o leme, então você fazia uma curva já inclinando, isso dava melhor qualidade ao voo, tipo, ele não saía escorregando. E isso eles viram, pelo fato deles trabalharem com bicicleta, eles notaram que quando você vai fazer uma curva com bicicleta, você sempre inclina a bicicleta. Então eles eles pensando um jeito de fazer com que quando você fizesse a curva inclinasse a asa. E eles que então fizeram lá um sistema lá que dobrava a ponta da asa, mais ou menos como que hoje os ailerons fazem isso, né? Que tipo eles trabalham de formas opostas. Então se um tá para cima, outro tá para baixo, que ajuda a inclinar a asa para um lado ou para o outro. Então, mais uma outra contribuição aí fundamental deles para a ciência do voo, né? Para a forma do voo. Sim. Então, acho que a pergunta está respondida, né, Anderson? Quem inventou o avião não foi o Santos Dumont, foram os irmãos Wright. E não é... A gente aprende na escola, às vezes, né, que os americanos gostam de reforçar essa ideia, porque eles querem sempre ter a primazia em tudo, querem ser os melhores nisso e naquilo, eles não reconhecem. Eu cresci sob esse pensamento, né? Professores falando isso e tal, mas uma análise cuidadosa, imparcial, leva a crer nisso. De novo, repito, não estamos tirando crédito nenhum do Santos Dumont. Fala um pouquinho, então, agora, o que você já falou, mas dá um wrap-up assim para nós nas contribuições principais dele, né? E por que e eu lanço outra pergunta. A gente pode dizer que o Santos Dumont, na verdade, é o maior brasileiro de todos os tempos? Bom, então as maiores contribuições do Santos Dumont é aquilo que ele nunca guardou para si. Ele sempre ele fazia e liberava o projeto para todo mundo. Quem quisesse fazer, copiar, ele deixava tudo em aberto para o pessoal fazer. E de fato é difícil se a gente for pensar assim,
maior questão do maior brasileiro de todos os tempos, é difícil você pensar alguém que tenha sido maior que ele. E porém, só que isso mesmo aqui no Brasil ninguém dá valor para ele, tá? Dá mais valor para, vamos dizer, para o Pelé, lógico, o Pelé é um baita de um atleta, Roberto Carlos, o cantor, mas se a gente for ver quem contribuiu mais para a história da humanidade, foi o Santos Dumont, como brasileiro, foi o maior brasileiro, se a gente for considerar. Não teve, acredito que não teve outra pessoa, não, tipo, eu não consigo pensar alguém que tenha tido dado maior contribuição para a humanidade do que ele. Com E, certeza. inclusive, o que eu havia falado, o segundo avião que ele fez, o Demoselle, é muito parecido com o que são o conceito é muito Uhum, parecido com os aviões de hoje, e uhum, também o modelo, como ele foi feito, é bem parecido com os ultraleves, que é uhum, utilizado até hoje. uhum. Então, e pelo fato também dele deixar tudo em aberto, né? Ele nunca guardou para si. Esse é o maior legado dele. Então, é realmente um homem que pensou na desenvolvimento da humanidade, desenvolvimento, né, da Sim, ciência, enfim. Aí tem aqueles mitos, né, que tem umas histórias que ele teria suicidado porque que viu o avião dele, né, as coisas que ele fez sendo usado na guerra. Aí já entra mais pro folclore popular, né, Anderson? daí já começa a ser o folclore, porque há relato que ele, no início da guerra, né, na Primeira Guerra, ele havia falado, agora só não estou lembrado se foi aqui para os militares brasileiros ou franceses, que foi que quem dominasse a arte de você usar um avião para atacar o inimigo venceria a guerra. E daí depois, então de certa forma ele contribuiu, ele para que o pessoal fosse investisse nisso, né? Então queria dizer que ele se matou porque usaram a máquina dele, uma máquina que ele fez, né? Porque ele foi um dos precursores, dos criadores. E dizer que ele morreu de desgosto é meio difícil de se acreditar numa coisa dessa, né? Sim, fica ali na lenda ali, né? E ninguém vai poder comprovar Sim, que não foi exatamente. por isso também, então eu digo que foi vocês que lutem, como diz hoje o meme, né? E ele Exatamente. inventou o relógio de pulso, Anderson? Bem, a questão do relógio de pulso já era um acessório, já existia o relógio, só que era um acessório feminino. Mas ele, de certa forma, ele popularizou entre os homens, porque na época eles usavam aqueles relógios de bolso, e ele havia pedido para o amigo dele, o Cartier, que inventasse um relógio, alguma coisa com que ele pudesse pôr no pulso, porque senão como ele trabalhava tinha vários controles, os controles de voo, então, tipo, se ele tiver que tirar a mão do controle, pegar no bolso, olhar o relógio e guardar, ele perderia muito tempo, né? Não teria possibilidade. Então, no olhar no sistema no pulso, ficaria muito mais fácil. Inclusive, esse relógio existe até hoje. Só que custa mais ou menos US$ 10.000, o mesmo modelo que o Cartier fez para ele. Eu faço essa de forma brincadeira, porque realmente esse é o mais fácil do que o avião de você pegar as datas e bater, né? Mas também na própria abertura da Olimpíada, eu não vou lembrar agora se foi na Globo ou na Record que eu assisti, né? Porque é um evento muito legal, né? As aberturas e encerramentos são sensacionais. Então a gente sempre gosta de acompanhar em família e tal. E eu me lembro que quando mostra ele, né, para fazer a decolagem, ele olha para a câmera, supostamente, e olha para o relógio. E aí a repórter, olha, lembrando que também foi ele quem inventou o relógio de pulso. Então é um mito popular também, né? As pessoas acreditam nisso piamente. Exatamente. Mas Anderson, cara, Mas para responder, então, para uhum, responder essa pergunta, é, é bem complicado você dizer assim, porque não houve assim uma pessoa em si que inventasse o avião, que várias pessoas contribuíram, de uma forma ou de outra contribuíram. Então, agora, se você fizer uma pergunta assim, quem que foi a primeira pessoa que fez um voo por meios próprios, decolou por meios próprios, para participar, seguindo as regras de um aeroclube, para tentar concorrer a um prêmio,
isso é inegável que foi Santos Dumont. Isso não tem como você falar que foi uma outra pessoa. Mas agora você dizer que foi ele que inventou o avião, aí já é um pouco diferente. Exato. Então, os conceitos é que estão errados aí, né? E reforçando, foi num evento, foi registrado, mas os caras chegam um pouquinho depois lá e fazem um salto tão grande de qualidade, é porque aquele voo original deles, não tendo sido no evento. E é bom lembrar que também tem a ideia de alguém controlar, né? Isso sempre teve, né? Uma federação que vai Sim. determinar, né? Então, a FIFA é que criou a Copa do Mundo, que existia antes no futebol, não vale, e por aí vai. A gente tem essa discussão muito no esporte, né? O automobilismo, a Fórmula 1 criada em 50, mas quantas e quantas competições e valorosíssimas aconteciam antes. Então a gente não pode querer usar esse, não deixa de ser um argumento incoerente, né? Porque você, para certas questões, você vai dizer que vale a federação, o registro histórico, o primeiro que chancelou, e o que veio antes você apaga. Mas daí, nesse caso, enfim, em tantos outros, os dois pesos e as duas medidas, né? E até tem um outro argumento também que a pessoa usa, é que os irmãos Wright não pode ser contado porque não houve uma federação, um aeroclube, enfim, alguma coisa assim que avaliasse aquele voo. Porque, no caso, em 1905, no final de 1905, lá em Paris, foi criada a Federação Internacional de Aeronáutica, que Uhum, essa foi responsável por avaliar o voo do Santos Dumont. Só uhum. que isso foi em 1905, os irmãos Wright já haviam voado, lá em 1903 já haviam feito aquele primeiro voo. Vamos dizer que foi um lixo de voo, mas já haviam, de certa forma, já haviam tentado, né? E E já tinha depois, toda aquela mil, galera que você mencionou também de já início, havia né? toda aquela galera. Então, era uma coisa que estava acontecendo e precisou uma federação justamente porque já estava nessa efervescência e não porque hoje vamos Exatamente. criar e eu quero, a partir de hoje, eu quero que alguém faça tal coisa. Né? Não foi assim. Exatamente. Então, daí foi seguindo. O Santos Dumont ele teve todo esse. Conseguiu cumprir os requisitos, porque já havia essa federação e ela já havia criado quais seriam os critérios e ele trabalhou dentro desse aqui. Os outros que voaram antes não tinham um critério específico para eu poder voar. Eu tenho que fazer isso, senão isso aqui não vai ser considerado um avião. Então, tem isso também que tem que ser levado em consideração também. É preciso ser levado em consideração. Então, portanto, o nosso espectador, Santos Dumont não inventou o avião, mas foi um homem de suma importância e, como nós falamos, dentre os brasileiros, ninguém foi tão importante para a história humana quanto ele. Então, como diz no inglês, not taking anything away from Santos Dumont. Não estão tirando nenhum mérito dele, mas a gente está só colocando os méritos para quem deve ser colocado. Anderson, Exatamente. muitíssimo obrigado pela tua participação. Espero que o pessoal se interesse, né, por esse tema e busque se aprofundar. A gente vai deixar algumas sugestões aí para vocês pesquisarem também sobre esses nomes que o Anderson mencionou e outros links que você queira contribuir. Anderson, manda aí que a gente deixa na descrição. Obrigado mais uma vez, meu irmão, e até a próxima. Vamos fazer outras aí. Obrigado, Marcel. Eu que agradeço e qualquer hora a gente marca, fazemos outros bate-papo também. Valeu, meu irmão. Abraço. Valeu, abraço.